Trabalhar com o Pautílio Alves Filho foi um aprendizado. Acredito que ele é um escritor já maduro, é um escritor que já encontrou, assim como Saramago, a sua literatura já quando estava numa fase da vida onde todas as dificuldades já passaram. E aí a escrita veio pelo prazer de escrever, e ele faz uma coisa que eu acho que é a mais difícil, que é a gente tirar da mente todos aqueles pensamentos, todas as nossas opiniões, tudo que a gente tem e colocar no papel e concretizar. O papel é o lugar onde as ideias se concretizam. E aí onde nós da editora temos o prazer de colocá-las para o público, para todos a possibilidade de ver. Meu primeiro livro foi escrito em 2013, intitulado Fragmentos de Inquietude. Eu, à época, já estava um pouco preocupado com o encaminhamento da economia brasileira, então o livro focaliza basicamente a parte da economia brasileira a partir da Segunda Guerra Mundial até praticamente 2013. Há também alguns trechos de poesia, crônicas, é um livro bem diversificado. Em 2014, eu escrevi o segundo livro, como era cinquentenário da Revolução de 64, houve muitas notícias sobre esse assunto, revoluções. Então, o tema central do livro são as revoluções que ocorreram no Brasil a partir da proclamação da República. Há também crônicas, poesias, enfim, é um livro bem diversificado. Em 2015, eu escrevi o terceiro livro, mais voltado para os aspectos da idade dos seres humanos, as etapas da vida, o envelhecimento, as vantagens e desvantagens da idade. Entendeu? Então, isso foi 2014. O quarto livro, que é um romance, foi escrito em 2015 e já foi um desafio apresentado pela minha esposa. Ela sugeriu que eu escrevesse um romance. Eu, embora não tivesse experiências sobre escrever romance, tive uma ideia central e então desenvolvi um romance que se desenrola basicamente na zona rural, em fazendas. Há duas cidades também, à beira-mar, e o tema gira em torno de relações amorosas, bem-sucedidas ou mal-sucedidas, mas só lendo o romance que a pessoa tira suas conclusões. A importância do Pautílio é que ele, em primeiro lugar, é um exemplo em casa. É um exemplo de um pai leitor. Em segundo lugar, é uma pessoa que ao longo da vida, de uma posição humilde, cresceu. Porquê? Porque era uma pessoa que lia, que se interessava, adquiriu cultura, chegou a um altíssimo ponto na sua profissão, que era de bancário, se apresentou pelo Banco Central, e é um homem de altíssima capacidade, de uma ética perfeita, alguma coisa que hoje está faltando. Em quarto lugar, em terceiro lugar, o Pautílio quis dar um exemplo através dos seus livros que passaram a sair um por ano. E ele, eis que, rejuvenescendo, que isto é nada, porque ele pôs o cérebro dele a funcionar, ele aumentou o seu interesse pelo mundo que estava à sua volta e depois, conforme este ou aquele interesse, ele começa a mostrar coisas que na sua infância ou na sua juventude começaram a impressioná-lo. E em cima dela construiu uma obra ficcional. Uma obra ficcional que é de interesse muito grande, porque ele relata um Brasil que não é tão longe, mas ao mesmo tempo dessa juventude que está aí, que não tem uma estrutura de pensamento, nem uma estrutura de conhecimento boa, é uma coisa importante que nos vai mostrar uma sociedade onde existiam altos valores éticos, valores morais, respeito, dignidade, etc. Ao mesmo tempo que esses valores coexistiam numa sociedade fragmentada, uma sociedade expoliada, uma sociedade que também sofria a miséria, que sofria a pobreza, etc. Tudo isso são coisas que o Pautílio começa a ver
e começa a tomar consciência como um romancista que retrata a sua época. Ele diz que a época dele é anterior, mas não é só. Ainda há hoje em dia, no interior do Brasil, ainda muitos dos princípios que ele defendia. É claro que isso é um recado para os mais velhos, mas ao mesmo tempo é uma abertura para um pensamento que os mais novos podem ter. E isso, a leitura, além da visão que o Paulo Tílio tem, é uma leitura muito agradável, porque não é uma leitura rebuscada, cheia de palavras difíceis, etc. Ou, digamos, algumas histórias complicadíssimas que a gente fica quase um tratado de engenharia ou de estratégia para descobrir o conteúdo dos livros dele. Os livros dele são lineares, são bem feitos, são para agradar um grande público. A literatura da minha época, bom, a minha época já está ficando um pouco remota, eu me prendo um pouco mais à literatura mais antiga. Por exemplo, em relação à poesia, eu prefiro mais a poesia clássica. Desde Camões, os poetas eram os verdadeiros artífices das palavras, usavam muito bem as palavras. A poesia moderna me parece um pouco assim, sem sonoridade, sem rima, sem métrica. E os escritores estão se perdendo também no tempo, né? Até me lembro as músicas de carnaval. Nos bailes de carnaval atualmente, o que se ouve são músicas antigas, porque ficaram como clássicos, né? Assim, os livros também, os mais antigos, ainda são os mais valorizados. A leitura, infelizmente, parece que está perdendo o seu valor, a sua prioridade. As gerações mais novas leem menos. No Brasil, lê-se muito pouco, em comparação com outros países, e a leitura é essencial para o desenvolvimento não só cognitivo, mas até emocional. A leitura de um romance, por exemplo, desenvolve a criatividade. E, enfim, eu só vejo benefícios na leitura e acho que deve ser estimulada desde a mais tenra idade. Os romances são bastante lidos pelas mulheres. Atualmente as mulheres estão lendo mais do que os homens. E o formato de bolso me parece muito mais cômodo para uma senhora colocar na sua bolsa e ler o livro, o romance, em quaisquer momentos vagos. Acho muito, para esse tipo de tema, romance, eu acho o livro de bolso, acho uma excelente ideia. Os pais devem ler para dar o exemplo para os filhos e incentivar a leitura desde bem cedo. Reconheço que hoje há uma carência muito grande da prática da leitura no Brasil. E a consequência disto é que nós vemos o exame do Enem, que foi em redação, houve um número elevadíssimo de notas 0, porque os jovens não têm capacidade para expor suas ideias. E eu acho que isso tudo se inicia com a falta de leitura, porque a leitura dá ferramentas para a escrita. Com a leitura, a pessoa, além do conteúdo, a pessoa conhece as palavras, a pessoa vê como se escreve, aprende o estilo. Então, eu acho que o essencial é começarmos pela leitura e quanto mais cedo, melhor, para que quando o adolescente chega naquela fase de contestação e que é contra tudo, que ele já tenha a mentalidade formada para ler, já tenha o hábito de ler.